Então vamos lá. Então, assim, minha primeira experiência com os nossos irmãos galácticos, eu estava na casa dos meus avós, que é também aqui em Teresópolis, inclusive no bairro que eu moro hoje. Eu devia ter por volta de uns 8 anos. Eu estava no andar de baixo da casa com meu irmão, que tinha 6, e com as minhas primas, que tinham 11 e 13. E, de repente, toda a luz da casa apagou, e entra um fecho de luz muito forte pela janela, e parecia uma cena de filme, porque a janela era grande, e você vê a luz sendo cortada, de tão forte, tão intensa que era aquela luz. E naquele momento, a minha prima mais velha pegou o meu irmão, e eu comecei a correr atrás deles, e nós subimos para o andar de cima da casa, onde estavam os adultos, vamos dizer assim. E ao chegar lá, a gente viu uma luz baixa na altura da nossa casa, e logo em seguida, na mesma hora que essa luz chegou, a luz apagou, essa luz cortou a eletricidade do bairro inteiro. E na hora que essa luz passou pela janela, subindo em direção à esquerda, de onde nós estávamos vendo, quando a luz sumiu dos nossos olhos, a luz do bairro inteiro voltou novamente. E tem uma coisa muito engraçada nisso tudo, porque a minha família é suíça, por isso o sobrenome, e o meu avô era amigo do Erich von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas. A gente tinha lá em casa, eu não sei onde está, desde que meu avô faleceu, eu não acho esse livro, mas nós tínhamos uma cópia da primeira edição desse livro em alemão, autografada pelo Erich von Däniken. Eles eram da mesma cidade na Suíça, e tinham mais ou menos a mesma idade. Então, assim, eu sou de uma família que sempre acreditou nesse tipo de coisa. Eu acho que é por isso que quando sementes estelares optam, escolhem uma família, né? Elas sempre escolhem famílias que, número um, não são da sua mônada. Por isso que todas as pessoas que são sementes estelares, embora tenham pai, mãe, irmãos, parentes, não se sentem pertencentes àquela família propriamente dita, porque aquela família não é da sua mônada de alma, não faz parte da sua família de alma. Ela aceitou receber um ser de uma dimensão mais elevada, para que então, através da vivência, da experiência nesse planeta de terceira dimensão, ela pudesse dar, digamos assim, vida, entre aspas, para esse ser, para que esse ser pudesse vir e trazer alguma coisa para a humanidade. Então, essa foi a minha primeira experiência. Tive uma outra experiência, essa foi a minha experiência de abdução. Estávamos 4 num carro, indo para uma cidade de região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, na região de praia. E nesse momento, quando eu estava nessa viagem, né, a gente estava numa estrada escura, não tinha pista nova que construíram recentemente, era uma estrada escura, e dentro dessa estrada escura, do nada, era uma pista de 2 indo e 2 vindo, mão dupla, e tem um centro, que seria assim, digamos, um rodo, onde é a entrada da cidade que nós estávamos indo, tem uma iluminação que parece até o Maracanã, assim, não tem como você errar a iluminação, parece a iluminação de um estádio de futebol. E eu estava ali nessa estrada, já dirigindo por volta de umas 10 e pouco, 11 horas da noite, já há muito tempo, e nada do trevo chegar. Então, de repente, teve um flash na traseira do meu carro. E eu falei assim, putz grila, tomei uma multa. Aí as pessoas que estavam no carro comigo falaram, não, aqui não tem radar, aqui não tem, não sei o que aconteceu, não tem. Eu continuei dirigindo. Eu sei que eu dirigi por mais de 1 hora, até que a pessoa para quem eu estava indo para a casa dela, que estava dentro do meu carro, falou assim, olha, para, porque a gente está na estrada errada. Eu falei, é impossível, nessa época ninguém usava GPS de telefone, né, Google Maps ou Maps do iPhone. Não existia nada disso, a gente ia porque a gente conhecia o caminho. Domingo, eu retornei o carro, voltei, e na volta, dirigi quase 1h40 de volta, e realmente a gente achou o trevo. Então, assim, houve um lapso entre o momento que eu estava pré-trevo e o pós-trevo. Eu não sei dizer em tempo, pode ser que seja 1 hora, pode ser que seja 3 horas, pode ser que sejam 10 minutos, mas o lapso ele aconteceu de uma maneira que nenhum de nós, os 4 acordados, enxergou esse trevo. E eu ganhei uma marquinha dessa abdução, que depois eu fui fazer uma regressão e descobri que eu já tinha desconfiado que era uma abdução,
mas eu não tive certeza, fiquei certeza recentemente, através de uma regressão, onde eu pude comprovar realmente que eu tinha sido abduzido. Vamos ver mais histórias sobre o meu... Pode mostrar a marca? Eu não sei se ela vai aparecer, porque eu tenho muito pelo, mas é uma linha aqui, olha. É uma linha aqui, olha. E o que é o Ah, mais interessante dessa linha que está aqui? Eu não sei se vai dar para ver. sim. Está dando para ver mais ou menos? Ah, eu consigo ver alguma É coisa bem aqui. suave, tá? É É bem, sutil. bem suave. Exatamente. E o que é o mais interessante? Por que eu tenho certeza que essa marca é a marca da abdução? Porque uma das pessoas que estava no carro tem a mesma marca, na mesma distância do pulso, com a mesma inclinação e com o mesmo comprimento. Então, Só não assim, pode ser a marca da besta. Se fosse um 666 aí. não seria legal, né? Não, já pensou? 366. Não seria muito interessante, não. Aí você ia falar, Mas, pô, arcturianos, aí vocês me sacanearam agora. Mas aí, continue. dessa vez não eram os arcturianos, não. Nessa vez foram os Greys, Ah, os Greys que te marcaram? Como é que foram os foi? Greys. Na verdade, assim, depois da regressão, eu descobri que eles me levaram para a nave, e quando eu estava na nave, eu e todos os quatro do carro, de nós quatro, só duas pessoas, eu de sexo masculino e uma pessoa de sexo feminino, tivemos o material genético, íamos começar o processo de retirada de material genético, mas aí o meu comando arcturiano impediu que isso acontecesse. Então, eles fizeram um corte em mim, mas não tiraram nada meu. Então, através da regressão, eu vi uma pessoa do comando arcturiano dizendo, vocês não têm jurisdição sobre ele. Foi quando eles devolveram a gente para o carro e a gente voltou na estrada, nesse ponto, pós esse trio. Então, e os Greys sabem que você é um arcturiano? Eles Não, sabiam? não sabiam, ficaram sabendo nesse dia, nesse momento. Eles não sabiam. Eles não conseguem ter a leitura energética para saber, porque enquanto nós estamos encarnados aqui, existe a necessidade de ser um ser mais iluminado para que então entenda que você é um ser mais iluminado. Os seres, digamos assim, de não-luz, que estão entre essas quatro raças que dominam o planeta há 350 mil anos, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, eles não conseguem te identificar quanto semente estelar. Só depois que eles colhem o material. E eles iam colher o material, mas aí na hora foi impedido. Certo. Você ia falar de mais experiências antes de entrar no assunto? Por favor, queremos saber. Vamos lá, eu acho que talvez, além dessas, acho que uma muito relevante foi, vamos lá, mais duas. Uma, eu deixei meu pai em casa, e no caminho de volta de casa, um disco voador que a gente chama de, não é um disco voador, né, é um objeto não identificado, que a gente chama de tic-tac, que ele era um cilindro prateado, mais ou menos o comprimento de um ônibus. Ele não tinha nenhuma janela, ele era como se feito de um metal líquido, e ele ficava voando em cima dos telhados, acompanhando o meu carro, enquanto eu saía da casa do meu pai. Aí eu parei o carro, ele parava, eu acelerava, ele acelerava, sem nenhum barulho, sem nada. Quando eu parei o carro, em definitivo, para saltar, aí eles fizeram um movimento, porque aqui em Teresópolis, meus pais moravam perto da CBF, onde os treinadores jogam. Ali é um campo aberto, onde tem um lago, aquela coisa toda. E ele me acompanhou lá de dentro até em cima do lago. Quando chegou em cima do lago, eu ameacei saltar do carro, na verdade, eu abri a porta para saltar, então ele vagarosamente ele fez um movimento e voltou e começou a subir. Então, essa é uma experiência com o UFO, né? E uma outra experiência que eu tenho, aí já é fisicamente, eu estava uma vez em casa, com a minha esposa dormindo, e era um dia de muita chuva, já nessa casa que eu moro, e então, do nada, o barulho da chuva cessou, como se tivesse desligado um botão, e eu senti a presença de um reptiliano e de dois Greys no pé da minha cama. E eu não conseguia me mexer, eles já tinham entendimento de quem eu era, eles não podiam me tocar, mas eles ficaram me analisando ali durante um período de tempo, que para mim parece que levou 15 horas, mas deve ter levado talvez
10 minutos. Mas a sensação de tempo era muito grande. E na hora que eles se afastaram de mim, o barulho da chuva voltou imediatamente. Então, eu não sei se nesse momento, na hora que eu entrei em contato com eles, a gente estava ali numa redoma, se eles me levaram para a nave fisicamente, que eu não acredito, porque, como eles já sabem quem eu sou hoje, eles não têm jurisdição para me levar para a nave, mas eu acho que eles vieram perto para averiguar realmente. E essa foi a sensação, eu posso te dizer sem nenhum medo de errar, no qual eu tive mais pânico da minha vida. É uma sensação de total falta de controle. Aqueles seres pareciam que, ao olhar para mim, pareciam que sugavam a minha força vital. Era um negócio assim difícil de descrever. Nunca passei por uma experiência similar àquela, não. Eu sempre estou com eles na forma não física, eles me visitam direto, a gente se comunica todo dia, o dia inteiro, todo tempo. Eles falam comigo, então, assim, tudo telepaticamente, mas às vezes eu ainda não tive a oportunidade de estar com eles na fisicalidade, mas eu sei que isso é uma questão de muito pouco tempo, uma vez que nós estamos na reta finalíssima desse processo de transição planetária / ascensão humanitária. Então, eu já sei qual é a minha missão no pós-evento, vamos dizer assim, e eles precisam que eu esteja com eles fisicamente. Então, é uma questão realmente de dias, talvez semanas, assim. Para mim, está tudo bem.